Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo. Bom dia aí, Matheus. Bom dia. Gente, antes de começar os nossos comentários das notícias da semana, eu queria pedir uma coisa para vocês. Curtam a nossa página no Facebook, se inscrevam aqui no canal no YouTube e também curtam o nosso vídeo aqui no YouTube, fazendo comentários, dando suas sugestões, porque isso é muito importante pra gente melhorar o nosso conteúdo e também a forma de fazer os vídeos para vocês, tá? Algumas notícias que saíram essa semana, a semana mais uma vez cheia de novidades, cheia de muitas notícias, e a gente vai trazer para vocês aqui agora. Na nossa pauta hoje nós temos aqui o atentado, mais um atentado terrorista em Londres, né? Nós temos a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Nós temos uma notícia que inclusive nós já fizemos um vídeo essa semana aqui no canal, que é a participação do Olavo de Carvalho no programa de noite do Danilo Gentili. Também temos hoje o caso Danilo Gentili versus Maria do Rosário, que provavelmente todos vocês já estão sabendo o que aconteceu, e é importante a gente comentar aqui. Por fim, a gente tem os comentários da Benedita da Silva, deputada do PT, e também o pedido de condenação por parte do Ministério Público ao Lula. Mas antes da gente começar a fazer esses comentários, Bruno tem uma coisa importante a comemorar nesse dia. Fala aí, Bruno. Exatamente. Nesse mês, você, escravo, né, está livre. Tudo que você gera em valor, né, através do seu trabalho, agora pertence a você, né? Porque até então, até o início desse mês, o Estado estava consumindo todo o seu dinheiro, né? Tudo que você gerou aí de salário, você paga mais ou menos 5 meses do seu trabalho. Exatamente. Você está pensando que a escravidão acabou, né? Massa, mas Não. em compensação, não, nós pagamos essa carga tributária, mas nós temos bons serviços, e eu acho que a gente devia até pagar mais, né? Porque o Estado faz tudo muito bem, né? E vale a pena. É verdade, estamos pagando pouco. Exatamente. Pouco. Tem que pagar mais, pô, tem que pagar mais, tá pouco. É pau, velho. Ai, meu Deus. 5 meses de dinheiro pro Estado, isso é um absurdo. Mas tudo bem, né? Graças a Deus que a gente tem bons políticos, né? Temos bons políticos que não nos roubam e esse dinheiro está sendo bem encaminhado. Justamente, pô, as estatais aí, ó, estão aí pra mostrar com o dinheiro investido pelo Estado é bem empregado, né? Os auxílios aí, a verba pra contratar gente, cargos comissionados, as obras públicas aqui no Brasil, ó, uma beleza. Isso aí, velho. Supimpa, como diria meu avô. É pau. Ó, gente, então, Bruno, semana passada a gente começou pelo Brasil e depois foi para fora do país. Vamos fazer o inverso essa semana. Vamos começar por fora do país, depois a gente vem pro Brasil. Porque a coisa lá fora esquentou, né? Mais um atentado no Reino Unido, pessoal. Mais um atentado na Europa. E no vídeo da semana passada houve um atentado em Manchester. Dessa vez foi em Londres. E mais uma vez eu vou repetir isso. Pra mim, nenhuma novidade. Vamos agora pray for London e esperar acontecer novamente. O que é que tu tem a dizer aí sobre esse atentado, Bruno? A inércia, né, dos políticos. O discurso barato do politicamente correto tem custado a vida de milhares de pessoas, né? Não só na Europa, né? Em vários países ao redor do mundo, os islâmicos têm causado esse tipo de dano, né? E os políticos da Europa, você vê o destaque que a imprensa deu, né? E os políticos também, dizendo que, por exemplo, esse acordo Acordo Climático de Paris, que saiu, que vai ser inclusive um dos assuntos que a gente vai falar, né? Próximo. Mas assim, eles deram destaque a isso aí como se fosse assim o fim do mundo. Agora, quando morre gente, né, vítima de atentado terrorista, que está se tornando algo comum, né, na Europa, aí não, isso aí não é um problema prioritário, não, isso é uma besteira. E a gente a gente tem que se adaptar a isso, né? Alguns políticos chegaram a falar isso, até apresentadores de TV, né? Eu, assim, fico espantado, porque tem gente que cai mesmo nessa ladainha, né? Foi de onde? Foi da CNN, da BBC? Foi de onde? Eu não lembro agora qual foi o meio, mas eu já vi as coisas da MSNBC e eu acho que já vi da BBC também. O da BBC, inclusive, foi BBC Brasil, que eles chamaram os terroristas lá, no último ataque, de militantes, alguma coisa assim. Aí alguém foi tentar corrigir nos comentários, aí ele, não, nós não podemos julgar.
os métodos implementados por eles. Ok, tá certo, não sou terrorista, militante. Okay. Gente, e não é por, é por coincidência que hoje está acontecendo, eu acho que nesse momento em que a gente está gravando aqui, Bruno, a gente está gravando esse vídeo agora domingo à noite, deve estar passando no Multishow, o Love Manchester, alguma coisa assim, que é um show beneficente para as famílias vítimas do atentado lá em Manchester. Eu até fiz um comentário no meu Facebook dizendo que agora sim o problema está resolvido. Os artistas resolveram fazer um show e os terroristas vão soltar as armas e cantar a Imagine de John Lennon juntamente com eles. Imagine all the people, todo mundo de mão dada, bem bonito assim, esquecendo toda a religião e todo o problema social. Claro, vai. Meu Deus. A mesma coisa a música do Oasis, né? Escolheram a música do Oasis também, uma delas, eu esqueci agora qual é o nome. Pra cantar, né? A Imagine e a outra do Oasis, mas enfim, não importa, né? O pessoal tá esquecendo as medidas efetivas e tá trocando isso por um discurso barato, politicamente correto. Cantar musiquinha, abraçar uma lagoa, todo mundo andar de mão dada lá e achar que isso vai resolver alguma coisa. E como a gente falou na semana passada, o problema dos atentados terroristas não é somente esse o problema, né? Tem também a ocupação cultural que está sendo feita. E sobre esse assunto, nós fizemos um vídeo aqui essa semana, acho que ontem que eu lancei aqui, ou foi hoje mesmo que eu lancei aqui no YouTube, no nosso canal, falando da situação de alguns lugares do Reino Unido. Já tem 85 cortes da Sharia lá. Se você puder terminar de ver esse vídeo, ver também esse vídeo que é muito elucidativo, como a situação está sendo operacionalizada não somente no Reino Unido, mas também em outros países da Europa, como a França, por exemplo. Mais alguma coisa a acrescentar sobre isso, Bruno? Não, eu tinha lido uma notícia também a respeito da morte de um policial que estava tentando impedir um terrorista desses. Não lembro agora qual foi o meio, mas o sujeito parece que infelizmente faleceu, ou foi atacado, não lembro se ele chegou a óbito, mas estava grave, por conta que ele não estava armado. Né? O politicamente correto, a polícia também não precisa andar armada não. Ótimo, velho. Você vai parar. Eu vi inclusive um vídeo recentemente, foi no Facebook e no WhatsApp também, o pessoal mandou, de policiais, acho que tinham 2 ou 3 policiais tentando impedir um criminoso. Não me lembro qual era o crime, na verdade não mostra qual era o crime. E é um negócio ridículo, né? Patético. O policial, um tentando agarrar o bandido lá pelo pé, o outro tentando puxar a mão do cara e o cara se desvencilhando lá, e fica por isso mesmo, né? Você tira a arma da polícia, é a maior burrice do mundo, né? Mas enfim, pode prosseguir essa ação. É uma coisa tão burra que eu não tenho nem que comentar. Inclusive o presidente Trump, ele fez um comentário sobre isso no Twitter, falando o seguinte, que já não tinha começado a demagogia da discussão da liberação das armas, porque não tinha sido usado armas de fogo nesses atentados, né? Vão querer proibir o que agora? Os carros e as facas? É um caminho, né? Daqui a pouco a gente vai ter que andar todo mundo nu na rua por causa de bandido. Porque, você usou uma calça para enforcar outra pessoa, vai ser proibido também faca, né? Calça. Mas esse é outro assunto, né? Por falar em Trump, né? Essa semana, para o desespero da esquerda globalista, o presidente anunciou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, né? E aí, mais uma vez, a gente viu toda aquela comoção da mídia mundial, da mídia brasileira. Agora o mundo vai acabar. O mundo agora vai chegar ao fim, acabar o mundo. Amanhã, Bruno, aproveita que hoje é o teu último dia, hein? Amanhã vai acabar essa bosta aqui, hein? Vai derreter tudo, o Recife vai ficar debaixo d'água, né? Onde a gente mora aqui. Ridículo isso, velho. O acordo ia gerar um custo de aproximadamente $1 trilhão para os Estados Unidos somente. E os outros países... Por ano. E o acordo, ele era para até 2100, né? Eu não sei se chegava a $1 trilhão por ano, mas os Estados Unidos já tinham contribuído $1 bilhão para esse fundo. E basicamente o acordo era tipo manter a poluição da China, da Índia e de outros países em desenvolvimento. Enquanto que você tinha que reduzir drasticamente a emissão de carbono, o que significa a redução também na geração de energia elétrica, né? Então, assim, você mais ou menos está fazendo o seguinte, você está botando algemas nas indústrias dos países, do teu país desenvolvido aí, no caso dos Estados Unidos, dizendo, você não vai produzir, mas a China, Índia, Brasil, Rússia pode continuar poluindo adoidado. Né? E essa teoria é totalmente furada. Assim, mesmo que você acredite nela, o acordo em si não faz nada
para prevenir essa questão do aquecimento global antropogênico, né? Porque a previsão que eles tinham era o seguinte: se der certo tudo que eles estavam prevendo nesse acordo, era para daqui a 2100 a temperatura baixar 0,3 graus, né? Graus Fahrenheit. Se a gente fizer a conversão para Celsius, se eu não me engano, dá 0,01 alguma coisa. Não é nada, não é nada. E isso é uma previsão para daqui a 100 anos, com os modelos matemáticos que se provam todo ano estarem errados, né? Toda vez eles têm que ficar adicionando novas variáveis, corrigindo o que eles presumiam estar correto. A teoria em si é uma furada, né? Mas mesmo que você acredite na teoria, o acordo, esse acordo, do jeito que está posto aí, não faz nada por isso. O que ele faz é somente arrancar dinheiro dos pagadores de imposto de alguns países e concentrar lá na ONU para ela fazer o que ela quiser, né? Inclusive investir na infraestrutura dos países em desenvolvimento, né? Mas, enfim... Você veja uma coisa, no vídeo da Prageru, eu assisti hoje, falando justamente sobre o Acordo de Paris, tá? Esse acordo, ele levaria um custo de $1 trilhão ano, isso até 2100, nós teríamos 100 trilhões de dólares jogados nesse acordo para uma diminuição, de acordo com os cálculos desses teóricos que acreditam nessa teoria, de uma diminuição de 0,01 alguma coisa de graus Celsius na Terra. Eu acho, posso estar errado aqui, Bruno, que com 100 trilhões de dólares a gente ajuda muita gente que está passando fome por aí, hein? Exatamente. Você tem problemas muito mais urgentes para serem resolvidos na esfera ambiental, inclusive, né? Você tem esse problema do terrorismo, que é coisa muito mais urgente do que essa questão ambiental. Sim. Mas dentro do próprio contexto ambiental e humanitário, você tem pautas muito mais urgentes. Você tem um monte de gente passando fome, como o Matheus falou aí. Você tem diversas doenças em países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos que poderiam muito bem ser praticamente erradicadas se você destinasse esses recursos à prevenção, né, e à cura das pessoas que já foram acometidas, né? E você também tem a questão do saneamento básico, que também iria prevenir outras doenças em países em desenvolvimento. Inclusive o Brasil não tem nem saneamento básico e está pensando em aquecimento global, meu Deus do céu. É questão de prioridade, né? É questão de prioridade. E outra coisa também, é muita pretensão do ser humano achar que ele vai alterar o clima de forma global. Isso eu entro no mérito da teoria mesmo. É muita pretensão. Uma erupção vulcânica, por exemplo, emite muito mais gases na atmosfera do que toda atividade humana no ano, né? Dependendo da amplitude dessa erupção. Então, assim, o que vai definir o clima na Terra, se vocês pesquisarem isso, tem o Ricardo Felício, tem também outro climatologista, eu acredito, é o Molion, que é inclusive ele tem doutorado da Universidade Federal de Alagoas. Acho que ele ainda ensina lá. Que contesta essa teoria, contesta essa história de consenso de 97% dos cientistas acreditam nisso, é tudo furada. Se vocês forem pesquisar, né, isso aí, vocês vão ver que isso carece de muita coisa. E só um ponto, que eu não quero nem ficar discutindo isso agora, porque eu não sou especialista nisso aí, né? Mas qual foi a última vez que você viu, né, você que está assistindo esse vídeo, e até pode acreditar na teoria, tudo bem, mas qual foi a última vez que você viu um debate acerca do tema? Você não vê debate acerca do tema. Existe você debate. Vê apenas um lado sendo mostrado. Entendeu? E só mais um ponto é que a ciência, da forma como eles estão pondo aí, não é mais ciência. A religião aceita, de forma que se você é cético, se você discorda, você é chamado de negacionista, você é um cético, você é um herege. Porra, cara, como assim ciência, você não acredita na sacralidade da teoria do aquecimento global causado pelo homem? Isso é uma coisa santa, você não pode deixar de acreditar nisso. Não, fugiu há muito tempo do que pode ser chamado, pode ser definido de ciência, né? De forma que você vê até mesmo um dos fundadores, né, do Greenpeace, o Patrick Moore, que inclusive ele fez um vídeo na Prageru também, ele contestando isso aí, ele dizendo que esses movimentos ambientais, né, após a queda da União Soviética, abrigou um monte de viúva, né, comunista, que encontrou, né, na causa ambiental um pretexto para impedir o desenvolvimento dos países, né? Eles preferem, inclusive, que as pessoas morram, né, do que realmente resolver os problemas, porque para essas pessoas, para muitas delas, as pessoas são uma praga e devem ser exterminadas. Agora, engraçado que eles não começam a exterminar eles mesmos, né? O problema é sempre o outro.
né? É o pobre do país subdesenvolvido. Nunca é ele que vive na mansão dele lá, né? Você vê, pronto, só lembrando agora mais um ponto, é tanta coisa, esse tema rende muito. Eu não quero ficar falando muito sobre isso não, mas você vai pesquisar. Você vê um dos principais apologistas dessa teoria do aquecimento global é o Al Gore. O embusteiro, né? o embusteiro mó. O cara tem casa à beira-mar, viaja de jatinho, né? Aumentando a pegada de carbono dele, né? A viagem de jatinho dele é a emissão de carbono de uma casa durante a vida toda, na casa da pessoa comum, dos Estados Unidos, né? Então, você vê o Leonardo DiCaprio também, que foi receber, inclusive acho que foi ano passado, um prêmio pela defesa do meio ambiente, que o cara foi de jatinho para receber o prêmio dele lá, né? Muito preocupado ele tá com a questão ambiental. E ainda levou outras pessoas, né? Ainda levou outras pessoas. Exatamente. É a hipocrisia tremenda dessas turmas. Eles ficam querendo pregar uma coisa para o resto da população, mas eles que são especiais, não. Eles podem, ó, super tranquilo. Eu me lembro da Hillary Clinton também, ano passado. Tinha um negócio de uma cidade para outra, era 40 milhas de distância. Ela pegou um jatinho também para ir para lá. É a hipocrisia danada dessa turma, entendeu? Eles querem impor o padrão de vida para o resto da população, mas eles que são especiais, né, que estão querendo realmente ajudar o planeta, eles merecem, né? Ter esse padrão de vida aí. Olha, Bruno. Eu não tô aqui para convencer ninguém sobre isso. Eu, da mesma forma que você, não acredito na mudança climática causada pelo homem, essa questão de dióxido de carbono, não acredito em nada dessa baboseira. Mas, se você acredita, amigo, tente estudar uma posição contrária antes de sair por aí falando o que o seu professor da universidade lhe disse, o que o Jornal Nacional lhe falou, o que você viu no Super Interessante ou no Quebrando Tabu. Vai estudar um pouquinho, vai lá ver vídeos da Pregueru, ver alguns documentários sobre o assunto de posições contrárias, tenta até ler alguma coisa de posições contrárias antes de sair por aí dizendo que a gente acredita que a Terra é quadrada. Né? Não, exatamente. Vai fazer isso, vai estudar um pouquinho, porque brasileiro tem essa mania de sair cagando regra sem estudar nada, né? Exatamente. Só mais um ponto. Você falou aí em mudanças climáticas, que é o termo que eles estão utilizando agora no lugar de aquecimento global, né? Porque na década de 70 falavam que a Terra ia resfriar, depois começaram a dizer que a Terra ia aquecer. Aí como viram que não tinha uma previsão precisa, então passaram a chamar o quê? Não, esse fenômeno aí que a gente tem que tentar controlar é mudança climática. Só que o clima, por definição, muda. Então, falar em mudança climática é como falar em preto escuro, em água molhada. Tá entendendo? É totalmente redundante, né? Você falar nisso aí. Mas pode prosseguir aí, é só esse ponto que eu queria falar. Beleza, eu também não tenho mais nada a adicionar sobre isso, então vamos voltar da Europa e pousar no Brasil, que pena. Essa semana, até também já fizemos um vídeo sobre isso, eu fiz um vídeo sobre isso. O professor Olavo de Carvalho teve uma participação no programa do Danilo Gentili, no De Noite, e essa participação repercutiu muito na internet e nas redes sociais. Não sei se você assistiu a entrevista, você assistiu, Bruno? Assisti, sim, esperei, fui dormir de 2 e pouca da manhã. Acordei acabado no outro dia, mas valeu a pena. E aí, o que você achou? Então, o que eu achei é o seguinte, a entrevista foi mais curta do que eu gostaria, né? Eu queria que ela fosse... a entrevista do Sepultura, pra você ter ideia, deve ter durado uns 40 minutos. Aí chega do Olavo, 20. Do Olavo com o Josias. Mas o peso, o simbolismo que essa entrevista carrega é muito grande, né? Porque o pessoal nem falava no Olavo de Carvalho. Passou, sei lá, mais de uma década. Era proibido falar do Olavo, né? Justamente. E você conseguir quebrar esse gelo, por menor que seja esse tempo, e da forma como foi uma videoconferência, não foi presencial, mas você conseguir quebrar esse gelo e jogar esse tema, né? Tirar a poeira desse tema e sacudir, fazer com que ele se torne um tema relevante, é algo assim, é um marco. Sim. Isso aí vai ser lembrado provavelmente mais na frente como um marco, um ponto de inflexão, né? Sim. Também achei muito curta a entrevista, mas é aquilo, né? Quem conhece Olavo, conhece Olavo. Aquela entrevista, ela serviu muito mais para colocar na cabeça das pessoas que ainda não conhecem o professor, para fazer, pô, quem é esse cara? O que esse cara tá falando aí? Exatamente. Né? Vou pesquisar, vou procurar saber.
Então, eu achei sensacional essa entrevista do Danilo Gentili, apesar de muito curta realmente. Também, qualquer entrevista, por mais que levasse 1 dia, 2 dias, 3 dias, seria muito curta para o professor Olavo, com a carga de conhecimento que ele tem, com a carga de produção literária que ele já fez e tudo que ele já fez aí de vídeos, de aulas, de livros, enfim. Exatamente. Foi muito curta, né? O professor Olavo, ele vem fazendo um trabalho há muito tempo e, assim, as pessoas que não concordam, né, com as ideias dele, que hoje são aquelas que dominam a academia, dominam o entretenimento e os meios de comunicação, tentavam ridicularizá-lo, às vezes nem falar nele, como a gente estava dizendo, né? Só que durante esse período ele foi formando diversos seguidores, né? Preparando essas pessoas. Ele foi também criando teorias filosóficas, tudo. Essa parte eu não adentrei muito. Eu me interesso mais pela parte política, né? Mas, enfim, a obra dele é muito vasta. Ele também introduziu diversos autores que não eram nem citados pela academia, né? Se você for ver, assim, vários autores liberais, inclusive, né? Tem muito liberal que desconhece o papel do Olavo, né? Na divulgação das ideias liberais também. Apesar dele criticar o liberalismo, eu vejo que ele considera como sendo um movimento ingênuo, né? Porque muitas vezes está jogando do lado da esquerda e não percebe. E mesmo quando percebe, não sabe as consequências desse tipo de atitude, né? Mas o trabalho que ele fez... Ele na questão econômica, ele é a favor do liberalismo, né? Na questão econômica, ponto. Exatamente. Como todo bom conservador. Como todo bom conservador. Exatamente. Só que o Olavo, ao contrário de muitos liberais, ele parte do pressuposto, né? E eu, inclusive, concordo também, que inclusive os fundadores dos Estados Unidos, né, os Founding Fathers, eles consideravam que o liberalismo, para funcionar da melhor forma, essa liberdade deveria estar fundamentada na sociedade com os valores judaico-cristãos. Porque aí você pressupõe que há um respeito ao próximo, né? Diferentemente de outros sistemas políticos. A gente estava falando, por exemplo, do Islã. No Islã não existe essa equiparação entre o fiel e o não fiel, né? Se você é cristão num país islâmico, você é tratado de forma diferente. Você, inclusive, tem que pagar, em alguns países, você tem que pagar imposto, né? Então não existe essa igualdade no tratamento. Coisa que nos países com essa base de valor, não importa muito a sua fé, né? Inclusive, mesmo que você critique a fé, você é beneficiado pelos valores dessa fé, né? O respeito aos contratos, a ética, né? Você cumprir aquilo que foi acordado, esse tipo de coisa. O Estado Democrático de Direito mesmo, né? E as liberdades individuais, toda essa base aí, né, que o liberalismo defende, ela é fruto, né, dos valores judaico-cristãos, né? Então você não vê nada similar em outra sociedade. O professor Olavo, ele coloca a cultura à frente da economia, né? Com certeza. Então, com certeza. A economia, ela é continuada de acordo com a cultura. Essa visão que a economia é o que comanda tudo é uma visão muito mais marxista do que qualquer outra coisa, né? Exatamente. Aquela visão da economia é o materialismo, exatamente. Então, enfim, quer conhecer o professor Olavo, cara? Estuda. É a segunda vez que eu estou falando isso aqui. Vai ler os livros dele, entra no seminário de filosofia dele, lá no site dele, no seminariofilosofia.org, se não me engano é isso o site. Lê os livros, vê os vídeos, tem muito vídeo dele, muito material dele no YouTube. Vai vendo, vai estudando, que você vai gostar, eu tenho certeza. Falando em Danilo Gentili, essa semana teve uma coisa que eu achei sensacional. Tá todo mundo sabendo. Ele recebeu lá um processo, lá uma coisa da Maria do Rosário, deputada do PT, querendo calar a boca dele. Ele rasgou tudo, enfiou no saco, depois mandou de volta pra ela. Eu ri muito com isso, né? Aí já saiu uma decisão de um juiz, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul, por acaso, é um juiz do estado da Maria do Rosário, mandando ele tirar o vídeo das redes sociais, mas, cara, viralizou. O estrago tá feito. Foi o melhor exemplo de desobediência civil que eu vi nos últimos anos. Fala aí, Bruno. Exatamente. Pra quem assiste isso aí com aquele ar de um ar puritano, fala, nossa, como ele foi grosso, como ele foi machista. Com uma senhora, com uma mulher, com uma senhora de idade já. Né? Não, vai catar coquinho, como diz o Arruinado Azevedo, né?
Vá se lascar. A Só real é essa. só ser. A real é essa. A questão é a seguinte, você tem um parlamentar, certo, que deveria estar servindo ao povo, que está utilizando da sua posição para tentar intimidar, né, opositores políticos. Então, não tem outra forma melhor de você responder a esse tipo de ação do que ridicularizando da forma mais debochada possível. Porque o que esse pessoal não suporta é isso, é ser ridicularizado. Eles querem que você respeite, que você tenha medo, né? E nesse caso aí, é nada mais justo do que um tipo de atitude dessa, porque inclusive dá exemplo pro resto da população de mostrar, ó, sua excelência é o caramba. Entendeu? Você que tem que ir respeitar a liberdade do cidadão. A gente não tem que baixar a cabeça para vocês, não. Vocês estão aí para servir a gente e para garantir os nossos direitos, né? E a partir do momento que você começa a querer utilizar a máquina pública, né? E utilizar o seu poder que foi conferido por nós, o povo, para ficar intimidando opositores políticos, você não tem mais moral para falar de nada. Então, uma deputada dessa aí, não vou nem falar nada aqui para não tirar esse vídeo do ar, mas uma deputada dessa aí que fica defendendo regimes comunistas aí ao redor do mundo, os piores regimes, né? Você for ver, tudo que é país que tem regime que não presta, político que não presta, eles se juntam. Aí agora, verdade. Isso aí, o Champinha mesmo, me lembrei agora do caso lá com o Bolsonaro. Ah, não, é um menor de idade, coitado. Degolou a menina, estuprou por 5 dias, degolou a menina, matou o namorado, inocente, uma vítima da sociedade. Agora, quando é um caso desse aí, o cara fica fazendo piadinha, às vezes são piadas pesadas, sim, são, mas o politicamente correto não deve ser utilizado para calar a boca de ninguém, tá bom? Aí, isso aí é um ato bárbaro, é um ato de machismo, é um ato que põe em risco o bem-estar da mulher, a integridade física, né? Vá se catar, velho. Isso aí foi excelente. Passa amanhã que hoje eu tô operado. Agora, sabe o que a Maria do Rosário está querendo, Bruno, com esse tipo de atitude? Ela quer apoiar a deputada também do partido dela, Benedita da Silva, que essa semana falou aos 4 ventos no Congresso do PT, que, eu vou ler o que ela falou para não estar aqui colocando palavras na boca da deputada, tá? Ela usou a Bíblia, usou as Escrituras Sagradas para falar uma coisa absurda, pregando o derramamento de sangue no país, incitando a militância petista. Ela fala, a minha Bíblia está escrito que sem derramamento de sangue não haverá redenção. O que a senhora deputada está querendo dizer com isso? Está querendo uma guerra civil no país? Está querendo que a militância petista saia matando gente nas ruas? É isso? Porque eu entendo dessa forma. Agora, vamos lá. Se fosse Jair Bolsonaro que tivesse falado isso, qual seria a reação dos jornais, da mídia, da internet, dos esquerdistas de plantão? Qual seria? Aí vem essa mulher, fala uma bosta dessa e ninguém nem fica sabendo. A mídia se cala. Agora falou aos 4 ventos. E outra coisa, foi aplaudida de pé por toda a plateia que ali estava. Aí não dá pra esperar nada muito diferente dessa turma, né? Não dá pra esperar, Bruno. Não dá, claro que não dá pra esperar. Mas é um absurdo a mídia não cobrir algo desse. Não, teve outro líder também, eu esqueci o nome do cara agora, acho que era o Iasi. Tava falando que ia derrubar, como é que era? Os conservadores mereciam uma boa bala, um bom paredão. Foi, isso faz um tempo já que ele leu um poema lá. Para o pessoal de direita é um bom muro, uma boa bala e uma boa vala. Agora, sabe o que eles são? São frouxos. Frouxos. Porque quando leva o primeiro tapinha da polícia, entendeu? Ou quando são confrontados 1 a 1, tete a tete, né? Aí não tem coragem pra falar isso, né? Porque sabe que apanha, não é homem de verdade. Eu não tô falando em homem em relação à masculinidade, não. Tô falando homem em relação à integridade. Não é um ser humano íntegro, não é um ser humano honesto, não é um ser humano realmente corajoso, entendeu? Só tem coragem. Canalha. Só tem coragem de falar isso quando tá lá com o grupelzinho deles, ou quando tá com arma na mão. Né? Mas quando tá frente a frente, aí você é covarda, fala em... Pronto, quer ver o regime militar mesmo, que eles tanto criticam? Se ele tivesse no poder, ele faria muito pior, entendeu? Esse tipo de gente não merece respeito, não, entendeu? Quando vier falar, tem que ser tratado com deboche mesmo. E quando, se por algum motivo você que tá assistindo esse vídeo se sentir ofendido, processa esses caras, velho. Entendeu? Faz essa turma ter trabalho mesmo, gastar dinheiro, se estressar um pouquinho com isso. Porque quando é com os outros, aí qualquer coisinha, o Danilo Gentili falou uma coisinha, falou um ai aqui que eles não gostaram. Isso é muito opressivo, é antidemocrático.
Não pode. Ah, isso aí. Inclusive, a Câmara dos Deputados, acabei de lembrar disso, eu vi esse vídeo essa semana no Facebook do Eduardo Bolsonaro, que a Câmara está querendo fazer uma nota de repúdio ao que o Danilo Gentili fez, e um dos deputados lá do PT, falando lá, não sei o nome daquele imbecil lá, disse o seguinte, que a TV é uma concessão pública. Com isso, não estou querendo pregar a censura, mas tem que ter critério naquilo que se fala. Tá ligado? É o jogo de palavras? É aquilo. Não, é exatamente. O discurso é totalmente... O discurso, ele dá cabimento a justamente isso. Se você censurar aquelas pessoas que você não concorda. É aquele papinho de democratização da mídia. Quando você ouvir falar na história de democratização da mídia, aí você procura saber quem é que está defendendo e procura saber quais são os países que eles estão aliados. Normalmente é Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, esses países... Marco Civil da internet. Não, e tá baseado também... O nome bonito. Puta merda. Não, e justamente, e tá fundado na mentira esse argumento desse cara aí, que ele tá dizendo da TV é uma concessão pública. Ele nem na TV falou isso, foi na internet. Entendeu? Mas mesmo que ele tivesse falado na TV, né, essa turma não tem moral. O que eles querem é calar a boca das pessoas com discursinho politicamente correto. Então, o politicamente correto é o escambau. Vai se lascar. Vai continuar aí. Gente, a gente começou esse vídeo aqui comemorando, e eu quero terminar ele comemorando, Bruno, porque é o seguinte... Essa semana, acho que foi ontem, dia 3 foi ontem, no sábado. O Ministério Público Federal pediu a condenação do ex-presidente Molusco, Lula, pelo caso lá da OAS, das propinas lá da Petrobras, da questão lá do apartamento do Guarujá, e a defesa dele vai ter até dia 20 deste mês para fazer defesa, para contra-argumentar os argumentos do Ministério Público, e, por fim, depois dessa defesa, até o dia 20, o juiz Sérgio Moro vai ter tempo livre para condená-lo ou absolvê-lo em primeira instância. Então, eu quero comemorar, porque nessa ação, para mim, o Lula já está condenado, né? E isso, para mim, é algo que a gente tem que comemorar. Finalmente, esse cara está começando a cair. A questão da prisão do Lula, eu acho que é muito mais de a gente definir quando ele vai ser preso, né? Porque provas existem várias, né? E ele, a gente sabe, era o líder, né? Dessa quadrilha toda aí, né? Comandava o esquema, era o maestro. E também eu acho que a gente deveria, só mudando um pouquinho o eixo do Lula, né? Para o STF, a gente deveria pressionar o STF para também prender, né, julgar, né, as pessoas que estão sob os cuidados dele, né? No caso, você vários políticos, né? Pegar, por exemplo, um Aécio da vida e outros políticos grandes aí que ainda não foram condenados, né? Tem gente com o rabo preso nesse STF, todo mundo sabe, entendeu? Então, o Lula... Não, acho que a gente tem que perguntar assim, será que tem alguém que não tem o rabo preso? Muito melhor essa pergunta. Muito melhor. Não dá para confiar. Eu não confio. Não dá. Você que está assistindo o vídeo confia no STF? Se sente realmente seguro em botar a mão no fogo pelos juízes da Suprema Corte e dizer, confio em todos aqui? Aqui é difícil. Só tem gente boa. É difícil. Muita gente, inclusive, para defender o Lula, falava, e por que não prenderam os políticos do PSDB? Aí eu, peraí, porra. Tu tá me cobrando porque os políticos do PSDB não foram presos pelo Moro. Mas só que o Moro não julga quem tem foro privilegiado. Porra. Se você não sabe disso, velho, não vem discutir merda, velho. Dá canseira. E essa é aquela lógica, Bruno. O cara vem e mata teu irmão. Aí a polícia vai prender ele. Ele, peraí, vai me prender por quê? Por que não prenderam primeiro o cara que matou a mãe do outro cara ali? Tem que prender primeiro ele, depois você me prende. Mas enfim. É palhaçada. É isso aí. Basicamente, só um recado: não tenha político de estimação. É aquela expressão que eu utilizo. Se fez cocô fora do pinico, tá ferrado, velho. Não vai me apoiar. Cara, lascou. Tchau, bye. Acabou. Entendeu? Acabou. Exatamente. Gente, estamos chegando ao fim aqui de mais um Notícias da Semana. Espero que tenham gostado. Por favor, curtam, como eu já pedi no começo do vídeo. Tenham todos uma boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Tchau, gente.